Gênesis, capítulo de número 1. Todo mundo achou? Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Feche os seus olhos aí nessa noite. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pedir que Ele guie este pregador nessa noite. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Jesus, na Tua presença, nós nos achegamos aqui. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença tem sido conosco. A Tua glória tem sido, ó Pai, o alimento para a nossa alma. Nessa noite, Pai querido, nós Te oferecemos aquilo que nós tínhamos de melhor, que era, Senhor, um louvor que vem do nosso coração. Abrimos nessa noite, Pai, o nosso coração e Te oferecemos, ó Pai, aquilo que tínhamos de melhor. Já dizemos para Ti o quanto precisamos de Ti, o quanto o Senhor é maravilhoso para conosco. Mas nessa noite, Pai, nós não queremos sair daqui, Senhor, sem ouvirmos a Tua voz que estremece nosso deserto, a Tua voz que cria, a Tua voz que age. Que a Tua voz nessa noite venha estrondar em nossos ouvidos, ó Pai, e venha descer ao nosso coração, a fim de que nós sejamos, ó Pai, praticantes da Tua palavra. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Toma o teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra que o Senhor me deu nessa noite se encontra neste texto que nós lemos aqui. Confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu prego esse texto. Eu nunca havia pregado esse texto na minha vida. Amém? Mas o Senhor falou algo ao meu coração esta semana e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém. O escritor do livro de Gênesis, ele é provavelmente Moisés. Os irmãos sabem que Moisés ele é responsável por escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Os irmãos também sabem, já falei muitas vezes aqui, que Moisés ele é a referência no Antigo Testamento quando se fala de ensino, escrituras. Ninguém escreveu mais do que Moisés no Antigo Testamento. Muitas nações hoje constituem as suas leis baseadas na lei de Moisés. Vocês sabiam disso? A intenção de Moisés no livro de Gênesis, que por sinal, o nome do livro faz muita referência àquilo que o livro realmente representa. Gênesis lá no hebraico é Bereshit. E Bereshit significa em princípio ou no princípio. A ideia de Moisés é registrar para nós e para aqueles que seriam o povo do Senhor, registrar o poder de um Deus todo-poderoso. Somente um Deus todo-poderoso pode criar as coisas do nada. O homem cria muitas coisas. A tecnologia avançou muito. De 200 anos para cá, muita coisa aumentou na tecnologia, mas o homem só pode criar tendo a matéria-prima para isso. Bereshit só pode ser aplicado a Deus. Somente Deus traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Como escreve o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 4, versículo 17. Então fica expresso para nós aqui, nos primeiros 2, 3 capítulos de Gênesis, que o Deus a quem Moisés servia era um Deus criador, todo-poderoso. Vocês estão vivos, gente? Amém. Glória a Deus. Ele diz, pelo poder da sua palavra, haja luz. E é interessante que não havia luz, mas ele disse, haja luz. Aí por isso que Paulo diz, Romanos 4,17, ele chama as coisas pelo nome, as coisas que não existem, como se elas já existissem. Aleluia. Você só pode chamar isso aqui de microfone porque ele existe. Se não existisse, você não chamaria, mas Deus chama como se já tivesse existido. Aleluia. É um Deus poderoso. Aleluia.
nós podemos ver aqui que antes do princípio da criação, antes de Deus haver criado, antes do haja luz, aconteceu uma coisa ali. Se você prestar bem atenção, aconteceu alguma coisa ali. Está escrito. Existe uma teoria do lapso temporal que diz que entre 1 e o 2 houve muitos anos ali, mas não é isso que eu quero falar. Antes do haja luz e houve luz, o que diz aí, gente? O Espírito de Deus se movia. A expressão se mover ali, ela aponta para um cuidado. É semelhante a uma galinha sentada sobre os ovos, aquecendo para que choquem, porque a galinha está gerando vida. Então, quando o texto bíblico diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ele está dizendo para nós que o Espírito Santo estava gerando vida. Meu Deus! No vazio. Estava gerando vida no caos. E quando a obra está completa, Deus brada e diz: haja luz, e houve luz. Aleluia! Porque o mover de Deus gera vida. O mover de Deus traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. O mover de Deus transforma trevas em luz. O mover de Deus transforma bagunça e desordem em um plano perfeito. Por quê? Porque é Deus se movendo. É Deus agindo. Vocês estão entendendo? Quando o Espírito Santo completa a obra, é aí que vem a ordem. Haja luz. E Deus então se moveu em favor de toda a criação. Glória a Deus. Quando Ele se move, quando Ele completa a sua obra, está entendendo, gente? Amém. Quando Ele completa a sua obra, então vem a palavra de ordem. Não é o contrário. O Espírito de Deus se moveu novamente no capítulo 3. Tá, pastor, não entendi o que quer pregar ainda. Quero pregar sobre o mover de Deus. Aleluia! De que modo o Espírito de Deus se move no capítulo 3? De que modo Deus se move no capítulo 3? Ele se move em favor do homem, quando expulsa o homem do jardim. Não entendi, pastor. Como assim? O homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido. Deus expulsou o homem do jardim para que o homem também não comesse da árvore da vida eterna. Porque se comesse, nunca mais haveria chance de remissão. Então Deus se move em favor da humanidade, tirando o homem do jardim, para que o homem não pecasse e não caísse num pecado que não haveria forma de reconciliação. Aí você olha e você pensa que foi uma grande consequência o homem ter saído do Éden. Mas o homem ter saído do Éden foi graça divina. Meu Deus! Porque Lúcifer, quando pecou, Deus não deu uma segunda opção para ele. Sair aqui do céu, vive na terra aí, pode ser que ele saiba um dia. Ele caiu para nunca mais voltar para o seu estado. Se o homem tivesse comido do fruto da vida eterna, nunca o homem poderia ressuscitar novamente. Estaria morto eternamente no seu pecado. Então o Espírito de Deus se moveu em favor do homem lá no Éden. É interessante que nós acreditamos que o mover de Deus, ele acontece somente nas coisas boas, não é verdade? Você conquista uma bênção que você tanto queria, você diz, foi Deus que me deu. Mas aí um filho fica doente e você diz que é o diabo. Por quê? Você conquista aquilo que você tanto quer e você bota no status, foi Deus que me deu. Mas quando você é provado, nem sempre você percebe que é Deus te provando. Porque você acha que Deus só se move nas coisas boas. Fala isso para Adão e Eva. Meu Deus! Glória a Deus! O Espírito de Deus se moveu em favor do homem. Olha que interessante. Para poder dar para o homem futuramente uma oportunidade de salvação em Cristo Jesus.
Nós podemos ver o mover de Deus em toda a Escritura, em todo o tempo. Existe uma filosofia que é o teísmo, que acredita que Deus criou todas as coisas, missionária Grazi, e não se importa com elas. Então Deus criou o mundo, Deus criou o homem e disse: se vira como dá. Eles creem nisso, eles ensinam isso. E alguns de nós também pensam assim, que Deus não se importa. Você pensou hoje isso? Nós tratamos como se Deus fosse um ser distante, um ser impessoal que não se relaciona com a gente. E eu quero te provar hoje que não, Ele está perto. Aleluia! Quero te provar hoje que Ele se move em teu favor. É você que não está vendo, ou ainda não viu, mas vai ver. Aleluia! Deus se move em toda a Escritura, e eu quero te mostrar hoje algumas pessoas e algumas situações pela qual Deus se moveu em favor delas. Aleluia! E como nós temos tempo, não é nem 11 horas ainda, vocês não têm paciência para me ouvir. Aleluia! Deus se move, diz pro teu irmão, Deus se move em teu favor. Deus não está parado. Aleluia! Eu escutei uma frase uma vez que dizia que nós não temos que ver a promessa. Nós ansiamos por ver as coisas acontecerem, não é verdade? Mas nós não temos que ver, nós temos que crer. Por quê, pastor? Se creis, verás a glória de Deus. Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não viram, mas creram. Deus se move em teu favor. Isaías capítulo 36, versículo 13 é o primeiro destaque que eu faço nessa noite. A palavra do Senhor diz que o rei Senaqueribe sentia Judá. E o rei Senaqueribe, ele é um rei muito poderoso. Estava atropelando todas as outras nações, tomando conta de tudo. Era o reino mais poderoso da época. De repente, Rabsaque é enviado por Senaqueribe e chega perante os sábios em Judá e manda um recado por Rabsaque, dizendo assim: não vos enganem, Ezequias, ele não pode nos livrar de mim. Olha a audácia, olha a afronta. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor vosso Deus, dizendo: o Senhor vos livrará. Olha o tamanho da afronta. No versículo 18 e no versículo 19, novamente, o recado é: não se engane com o vosso Deus. Primeiro, Senaqueribe está afrontando Ezequias. Concorda comigo ou estou errado? Amém. Ele está afrontando Ezequias. Está tocando na pessoa de Ezequias, na autoridade de Ezequias, na função que Ezequias opera. Mas a segunda palavra que vem, ele diz: não vos engane, o Deus de você não pode vos livrar, porque as outras nações também tinham deuses. E eles não puderam fazer nada para livrar as outras nações da minha mão. O que Senaqueribe está dizendo para Ezequias é: do mesmo modo que eu queimei no fogo, que eu destruí os altares, que eu acabei com tudo que lembra o Deus das outras nações, farei também com o vosso Deus. Quando essa palavra chegou em Ezequias, a palavra do Senhor diz que Ezequias rasgou as vestes e foi buscar o Senhor. Vamos lá, vamos por partes. Quando vem a afronta contra Ezequias, para quem ele vai buscar socorro? Em quem? Aleluia. No Senhor. No Senhor. Nós precisamos aprender, gente, a buscar socorro no Senhor. Você pode buscar socorro comigo? Pode. Você pode buscar socorro com a missionária? Pode. Mas existem afrontas que
Porque só em Deus Ezequias não pode fazer nada por você. Aí a palavra do Senhor diz que Ezequias rasgou as vestes e foi buscar o Senhor e mandou falar com Isaías. E quando eles contam para Isaías o recado de Rabsaque, a palavra de Ezequias foi assim: será, Ezequias, será que o Senhor ouviu todas as palavras que Ezequias disse? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo a tua dificuldade? Você acha mesmo que Ele não está vendo a luta? Você acha que Ele não está vendo o Rabsaque te afrontando na tua cara? Ele está vendo. Quando eles contam a palavra para Isaías, Isaías é tomado, porque daí o Espírito de Deus se moveu de novo em favor do povo. E o Espírito de Deus tomou Isaías e disse que Senaqueribe morreria no seu próprio reino. Ok? O que acontece? Vem outra afronta para Ezequias. Cartas. Agora o próprio rei escreveu com a mão e mandou carta. Vocês estão vivos, gente? Amém. Não podem reclamar que eu estou pegando leve hoje. Quando chegam as cartas diziam para Ezequias que Deus não pode te livrar. Porque o diabo ele quer te fazer acreditar que Deus não pode fazer. O teu inimigo ele promove todas as situações ao teu redor para que tu, olhando para as coisas, diga assim: realmente Deus não vai fazer nada. Meu Deus. Porque foi afrontada a primeira vez. Isaías lançou a palavra e a afronta veio de novo. O fato de Deus ter te dito hoje que vai te dar vitória não significa que tu vai sair na porta e vai vencer. Aleluia. Não disse que é hoje. Olha que interessante. Aí nós nos frustramos com as coisas porque alguém vem e diz: e é Deus que falou, mas você entendeu errado. Olha que interessante. Ah, pastor, mas foi Deus que disse. Possivelmente. Mas ele disse que é hoje. Ele disse que vou, não disse dia. Aleluia. Quando chega a segunda vez, Ezequias pega as cartas. É interessante que ele vai apresentar as cartas para Isaías. E Isaías diz bem assim: eu não entendi porque ele está tão apavorado. O endereço da carta está errado. Aí Ezequias, eu pensando, Ezequias pensa: mas como que está errado o endereço? É para mim mesmo. Não. O que diz aí a carta? Não te engane o teu Deus. A carta não foi para ti, foi para Deus. Ezequias pega as cartas e vai orar. Olha que interessante. E Ezequias vai orar e diz, capítulo 37, versículo 16. Ele diz: ó Senhor Deus de Israel, tu que habitas. Essa oração aqui é linda, gente. Faz essa oração hoje em casa que você vai ver. Ó Senhor Deus dos exércitos. Em primeiro lugar está dizendo: Senhor, tu és o Deus que peleja, Deus dos exércitos. Aleluia. Deus de Israel que habita entre os querubins. Olha o que ele diz, versículo 16: só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido e ouve. Abra os teus olhos e vê. E olha todas quantas as palavras que Senaqueribe mandou para afrontar o Deus vivo. Agora Ezequias fez o certo. Aleluia. E Ezequias diz: verdade. Ele diz a verdade quando ele diz que todos os deuses das outras nações foram queimados e não puderam livrar o seu povo. Mas na verdade não eram deuses. Aleluia. Mas tu és Deus. Glória a Deus. Tu és Deus, tu és o mesmo. Agora, Senhor, livra-nos com a tua mão, para que todos os reinos saibam que só o Senhor é Deus. Aleluia. Quando Ezequias faz a oração, ele provocou o mover de Deus, e o anjo saiu da presença de Deus no meio da noite. E a palavra do Senhor diz que o anjo passou pelo exército de Senaqueribe, e o anjo sozinho naquela noite matou
1.800 soldados, porque Deus se moveu em favor do seu povo. Amém. Aleluia. Porque quando Deus decide se mover, não tem nada que o teu inimigo possa fazer. Verdade. Não tem nada que ele possa fazer. Alguns anos depois, no capítulo 38, Ezequias adoece. Mas Ezequias conhece o mover de Deus. Vou te fazer uma pergunta, não se ofenda. Você conhece o mover de Deus? Aleluia. Ezequias, ele não só viu o mover de Deus em favor do povo, como ele presenciou isso para ele mesmo. Capítulo 38, Isaías chega e diz: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ele está dizendo: prepara a tua casa, prepara o teu filho, prepara o teu reino, prepara um sucessor, tu vai morrer. E Isaías saiu, e a palavra do Senhor diz que Isaías estava quase saindo do pátio. Ezequias virou o rosto. Ele conhece o mover de Deus, ele sabe como é que acontece. Ele virou o rosto e orou de novo. E disse: Senhor, lembra-te dos meus dias de saúde, que eu te servia com todo o meu coração. Tem misericórdia. Aí Isaías estava saindo na porta do pátio. O Espírito de Deus se moveu de novo. E Isaías disse: volta. Aleluia. E diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Quando Isaías entrou na porta e disse: ó rei, assim te diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, estou te acrescentando mais 15 anos de vida. Aleluia. Porque quando o mover de Deus acontece, ele te dá uma nova oportunidade. Ele alarga os teus anos de vida, ele amplia o teu ministério, ele amplia as suas alegrias, porque ele vê que você crê no mover do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Você crê, igreja? Amém. Quase me perdi no esboço agora aqui. Meu Deus. Segunda pessoa. Amém? Amém. Juízes capítulo 4 e capítulo 5. Aleluia. O Senhor se moveu em favor de Baraque e Débora. A palavra do Senhor diz que Débora conhecia o mover do Senhor. Aleluia. Ela era profetisa, cheia do Espírito Santo. E ela manda chamar Baraque e diz: o Senhor te ordena hoje. Não é amanhã, é hoje. O Senhor te ordena. Sabe o que é interessante? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando é para Deus fazer na tua vida, nem sempre Ele te dá o dia certo. Mas quando Ele diz para você fazer alguma coisa, é hoje. Meu Deus. Ela diz para Baraque: o Senhor te ordena hoje. Pega 10.000 homens e vai para perto do ribeiro de Quizon. E eu vou trazer Cícera, vou trazer o teu inimigo até a ti. Opa! Tem problemas que é Deus que traz então, é isso? Existem inimigos que é Deus que traz até a ti então? É. Davi que o diga. Capítulo 5 de 2 Samuel. Os filisteus vêm uma vez contra Davi. E Davi ora, o Senhor diz: vou lutar contra eles e vencer. O Senhor diz: vai e vence, meu querido. Davi vai e vence. Um ano depois, todos os filisteus, a nação toda veio contra Davi. Não, era só o exército. Só que a Bíblia diz que toda a nação veio contra Davi. E Davi desceu a fortaleza e chorou. E buscou o Senhor e disse: Senhor, devo ir? E Deus disse: não. Dessa vez não. Porque quando você conhece o mover de Deus, você sabe que nem todas as lutas se vencem do mesmo jeito. Cada luta te exige uma coisa de ti. Aleluia, verdade, Deus. Pensa que você na luta é um barco super carregado, sendo açoitado por ondas, quase afundando. Você tem que tirar coisas de dentro para não afundar. Meu Deus. Você tem que sacar coisas para fora. E o Senhor disse para Davi: tu venceu do teu jeito. Eu disse: vai e vence. Tu venceu. Teu inimigo voltou.
faz do meu jeito agora. Te esconde. E eu vou trazer os filisteus para dentro de Jerusalém. É Deus trazendo o inimigo para dentro do território. Por quê, pastor? Porque no teu território, a autoridade espiritual é você, não é o diabo. Meu Deus. No teu território, a autoridade espiritual não é o pastor, é você. Eu posso ir lá na tua casa e tirar o diabo de lá. Posso. Quando eu sair, se tu deixar, ele entra de novo. Porque a autoridade lá dentro é tu. É você a autoridade. Aí Davi está escondido e o Senhor diz para Davi: tu só vai à peleja quando tu vê a copa das árvores balançar em ritmo de marcha. Quando tu vê a copa das árvores balançar, significa que eu fui na tua frente, então tu vai. E Davi está escondido atrás das árvores com o seu exército. E quando os filisteus estão dentro da cidade, a palavra do Senhor diz que Deus saiu na frente de Davi. E a copa das árvores começou a balançar. A copa das árvores começou a balançar. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que até a copa das árvores batem palma para o Senhor. E a copa das árvores balançaram. E Davi disse: vamos, porque Deus foi na frente. E Davi derrotou o fio da espada todos os filisteus. E quer saber? Nunca mais os filisteus vieram contra Davi. Porque quem venceu não foi Davi, foi o Senhor. Quando você vence, ele volta para te esbofetear. Mas quando você vence com a estratégia que Deus te deu, nunca mais ele volta. Aí Débora disse para Baraque: o Senhor vai trazer até a ti Sísera, capitão dos exércitos de Jabim. No versículo 14 do capítulo 4, Débora olha para Baraque e diz: levanta-te, vê, hoje o Senhor te entregou Sísera na tua mão. O Senhor já foi na tua frente. Aleluia. Sísera tinha 900 carros de ferro. Em primeiro lugar, na época, nem o exército tinha carro de ferro, era de madeira. Sísera tinha 900. 900 carros de ferro. Um exército poderoso. Quando Baraque chegou perto do ribeiro de Quizon, Senaqueribe não, Sísera ficou sabendo e veio até o encontro. O Senhor disse que ia trazer o inimigo, não disse que era para ir. Quando ele ficou sabendo, ele veio até o povo de Deus e se aprontou para a guerra. Quando Débora viu, Débora disse: primeira ordem, levanta-te. Levanta-te. A ordem que o Senhor te dá hoje é: levanta-te. Quando o Senhor falou com Ezequiel no capítulo 2, a palavra do Senhor diz que Ezequiel caiu, porque a visão que ele teve foi tremenda, foi muito poderosa, e Ezequiel caiu. E quando Ezequiel caiu, o Senhor disse: eu quero falar contigo, mas ponte em pé. Aleluia. E falarei contigo. Porque, pastor, Deus só fala com quem tem posição. Te coloca de pé. Deus não te quer covarde. Deus te quer com coragem. Toma iniciativa nessa noite. Por quê, pastor? Porque Deus está se movendo em teu favor. E você que não está vendo. Levanta-te e vê. Hoje o Senhor te entregou Sísera na tua mão. Ele já foi na tua frente. Débora está dizendo assim, no capítulo 5, eu vou falar sobre isso aqui melhor. A palavra do Senhor diz que Baraque foi à batalha, derrotou o exército de Sísera. Aí o capítulo 4 ali diz que Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Não faz sentido. E Baraque persegue Sísera, mas Sísera fugiu a pé. O que aconteceu ali? Capítulo 5. Depois da vitória, Débora cantou. Quando Baraque desceu para pelejar, quando ele tomou posição,
quando ele decidiu fazer a vontade de Deus, porque Deus disse que já era com ele, ele desceu para pelejar. A Bíblia diz no capítulo 5 que Deus fez chover no vale, transbordou o ribeiro de Quizon, e todos os 900 carros de Deus atolaram no barro, ficaram inutilizáveis. É por isso que Cícera fica desesperado e desce e foge, porque se ficasse no carro morria, porque o Espírito de Deus se moveu e fez chover. Aí Débora cantou: ó Senhor, quando tu saíste de Seir, choveu em Seir. Quando tu caminhaste por o campo de Edom, choveu em Edom. A terra estremeceu, os montes se derreteram, o céu gotejou água, as nuvens gotejaram água e atolou as rodas do carro de Cícera. E o povo de Deus saiu vencedor, porque Deus se move em nosso favor. Aleluia! Aleluia! Parecia impossível. Parecia impossível dele vencer. Mas Débora disse: o Senhor foi na tua frente. A última pessoa para nós encerrar. Todo mundo aí, gente? Amém. Me ajuda, gente. Meu Deus. Aleluia. O Espírito do Senhor também se moveu. Deus se moveu em favor do povo hebreu no Egito. Êxodo capítulo 3. 430 anos o povo é escravo, mas tem promessa. 430 anos o povo é judiado, mas tem promessa. 430 anos e muita parte desses anos na base do chicote, mas o povo tem promessa. São 430 anos trabalhando para poder ganhar comida, mas o povo tem promessa. Olha que interessante. Aí no capítulo 3 a palavra do Senhor diz que Deus se moveu em favor do povo e Deus desceu. E Deus aparece para Moisés na sarça que queima. Não é incomum a sarça queimar nos 50 graus no deserto. O que não é comum é a sarça não se consumir. E Moisés olha, e Moisés é um cientista. A palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 7 que ele foi educado em todas as ciências e em todas as letras do Egito. E quando ele olha o pequeno arbusto queimar e não se consumir, ele foi atraído para lá. Por quê, pastor? Porque era o mover de Deus. Você é atraído pelo mover de Deus. E ele chega perto do arbusto que queima. E a palavra do Senhor diz que ele ouviu a voz de Deus chamando ele pelo nome. E o Senhor diz: Moisés, Moisés. Quando o Senhor diz Moisés, a primeira vez, ele quer dizer: eu sei o teu nome. E quando o Senhor diz Moisés de novo, Moisés, Moisés, ele está dizendo: é você mesmo. Não tem nenhum outro Moisés aqui. É com você que eu estou falando. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Aí Moisés pergunta para o Senhor: mas quem tu és? Por que Moisés pergunta quem ele é? Porque Moisés vem do Egito, tem muitos deuses lá. O que ele quer saber é: qual dos deuses que eu conheço está falando comigo? E o Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aleluia. Aí o Senhor diz: como viste, eu tenho visto a aflição do meu povo e eu me movi. Eu desci para livrá-lo. Deus estava se movendo em favor do povo. Eu desci para livrá-lo. Vai tu, pois, Moisés, e livra o meu povo. Aí Moisés disse: não posso. Quem sou eu para ir até o faraó? Aí o Senhor disse para Moisés: não é tu. O Senhor não disse para Moisés: eu vou contigo. Ele não disse isso. Capítulo 3, versículo 12, ele disse: eu sou contigo. Aleluia. Qual a diferença, pastor? Quando ele diz eu sou contigo, ele está dizendo que quem vai fazer é ele em Moisés. Através de Moisés, ou seja, Moisés não é tu,
sou eu quem vou fazer. Aleluia. E quando me perguntar o teu nome, o que eu digo para esse povo? O povo é que nem eu, está do Egito 400 anos, só conhece os deuses de lá. Quando me perguntar qual é o teu nome, versículo 14, o que eu direi? Diga ao meu povo, o eu sou me enviou a vós. Aleluia. Quando Deus diz eu sou, é como se Ele estivesse dizendo, eu sou hoje o que fui ontem, continuarei sendo amanhã. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu já existia antes da existência, existo e continuarei a existir. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu sou o Deus que vocês precisar que eu seja. Precisar de água, eu sou a rocha. Se vocês sentirem fome, eu sou o maná que cai do céu. Eu sou o que o meu povo precisa que eu seja. Eu sou o Deus de cada momento. Qual é a tua situação nessa noite? O que você chegou aqui precisando nessa noite? Deus está dizendo para ti, eu sou o que você precisa. Aleluia. Moisés vai e liberta o povo. Aí no capítulo 14, a palavra do Senhor diz que o povo está no deserto. E o povo chega na frente do mar. Capítulo 14 de Êxodo. E o povo chega na frente do mar e alguém olhou para trás. Diz aí para tua irmã, olhar para trás é um problema. Se você olhar para trás, você vai ver coisas que você não deveria ter visto. Meu Deus. Alguém olhou para trás e viu a poeira, porque Faraó se arrependeu de ter libertado o povo. E alguém olhou para trás e viu a poeira dos cavalos de Faraó e disse para Moisés, não tinha cova no Egito para trazer ele para morrer aqui. Porque quem não conhece o mover de Deus, a primeira coisa que faz é reclamar. Não entende que é Deus operando. E a poeira está levantada e o povo diz, vamos morrer aqui. E vão para cima de Moisés, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E Moisés diz, calma, ele conhece o mover de Deus. Ele teve um encontro com Deus na sarça. O dia que tu te encontrar com Deus na sarça, nunca mais tu olha para trás. Meu Deus. Ele olhou para o povo e disse, olhai e vede, porque esses inimigos nunca mais se vão ver de novo. Aí Moisés vai orar e o Senhor diz a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Manda que meu povo marche. Segura essa agora. Imagina Moisés, marchar para onde, Senhor? Na frente só tem água. Atrás vem Faraó com o seu exército. À direita existem montanhas e penhascos, não tem como passar. À esquerda, povos inimigos. Sabe quando Deus te manda fazer uma coisa que é impossível? Meu Deus. Aleluia. Não dá. Mas Ele mandou. Sabe quando Deus te entrega uma missão que as suas condições dizem que nunca vai acontecer? O que você faz? O Senhor diz, manda que o povo marche. O que tu tem na mão, Moisés? Moisés diz, eu tenho um cajado. Mas para essa situação aqui não vai servir de muita coisa. Eu precisava de um navio. Aí o Senhor disse assim, mas a ferramenta que eu coloquei na tua mão quando eu te chamei foi o cajado. É o cajado que vai te dar a solução. Aí o Senhor diz, estenda as mãos sobre as águas, Moisés. E a palavra do Senhor diz que Moisés estendeu a mão sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que não aconteceu nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o vento soprou de lá para cá. O mar veio abrindo de lá para cá. Ninguém viu o mar abrir. Meu Deus. Porque quando você estende a mão e o mar abre daqui para lá, é maravilhoso. Todo mundo vê o poder de Deus. Mas quando você não vê, você levantou as mãos e nada. E todo mundo vai dizer, tá maluco? Vamos morrer aqui. De repente a água veio abrindo.
E e o mar se tornou em terra seca para o povo passar. Como é que aconteceu? O pastor Isaías diz que o Senhor segura o vento na palma da mão. E quando ele abre a mão, o vento sopra e o seu povo passa em terra seca. Quando Moisés levantou as mãos, Deus abriu a mão e o vento soprou. E o vento soprou a noite toda, diz a Bíblia, e o mar permaneceu aberto e o povo começou a passar. Aleluia. Deus se moveu, só que quando Deus se moveu e o mar abriu, no outro dia de manhã, Faraó entrou de atrás com o exército. E agora? O povo de Deus correndo para atravessar. Mais ou menos 6 milhões de pessoas, gente, é muita gente. E quando eles olham para trás, o exército de Faraó também entrou no meio do mar agora. Ô, gente corajosa, nem se fosse Israel fazer aquilo, eu acho. Eles estão lá, estão apavorados com aquilo que está acontecendo. E quando o povo atravessou, o Senhor disse a Moisés: olha para trás de novo. Porque esses egípcios que hoje vêm atrás de vocês não vão ver nunca mais. E a palavra do Senhor diz que quando o exército de Faraó estava na metade do caminho, versículo 25 do capítulo 14, a palavra do Senhor diz que Deus começou a arrancar as rodas dos carros, das carruagens de Faraó. E visto que os egípcios diziam para os outros: voltem, fujamos de Israel, porque o Deus deles peleja por eles contra nós. Aí o Senhor disse para Moisés: olha e vê, porque aqui eles ficam. E Moisés levantou a mão, e quando baixou a mão, as águas caíram, e Faraó morreu com todo o seu exército, porque Deus se moveu em favor do seu povo. Aleluia. Deus de poder. Confia nessa noite. Deus está se movendo. Ele se moveu em Maria. Quando o anjo aparece para Maria e diz: ficarás grávida, e dará à luz a um menino e porás o nome de Jesus. Aí Maria disse assim para o anjo Gabriel: como que vai acontecer isso? Eu nunca tive relação, sou virgem. Aí Gabriel diz: o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Aleluia. Vai se mover sobre ti. A expressão ali é a mesma expressão de Gênesis. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas para gerar vida, não é? Aí Maria diz: como que eu vou gerar vida? Não tenho relação. Aí Gabriel diz: o Espírito que moveu lá no haja luz se moverá no teu ventre, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso aquele que sair do teu ventre será chamado Filho de Deus e será cheio do Espírito Santo. Aí Maria saiu cantando: minha alma agradece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque com grandes coisas tem feito. E é interessante que o mesmo anjo apareceu para Zacarias. O mesmo anjo aparece para Zacarias. E Zacarias não pergunta como Maria. Zacarias é um líder espiritual. Maria quer entender como que vai acontecer, porque ela não tem razão. Zacarias diz, quando o anjo diz que Isabel ia ficar grávida de João Batista, Zacarias diz: como é que eu vou crer nisso? De que maneira você tem lidado com as coisas que Deus te prometeu? Como Maria ou como Zacarias? Você quer entender como Deus vai saber? Ou você quer uma prova de que foi Ele que falou? Qual a diferença? Ela quer entender como o Espírito de Deus se move, como Deus está agindo. Zacarias diz: eu preciso saber, eu quero saber se é verdade mesmo. Só que ela sai cantando, porque ela conheceu o mover de Deus. Zacarias saiu mudo. Saiu precisando de uma plaquinha para escrever o que ele queria dizer. Algum tempo depois, a Bíblia diz que Maria vai visitar Isabel. Maria grávida de 3 meses. Isabel grávida de 6 meses. E a palavra do Senhor diz que quando Maria entrou na casa de Zacarias, e Maria disse: Shalom, Pai seja convosco. O Espírito de Deus se moveu sobre Isabel e ela começou a profetizar.
A Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo e foi tomada pelo mover de Deus. A criança no ventre de Isabel saltou, a criança no ventre de Maria saltou. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse: que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Como que Isabel soube? Porque Deus se moveu sobre Isabel. Como que você sabe que você está gerando é de Deus? Porque Deus está se movendo em teu favor nesta noite. Você vai ver o mar fechar e Faraó cair no meio. Você vai ver Senaqueribe cair na própria terra. Você vai ver nessa noite, em nome de Jesus, Deus agir em teu favor. Deus se move. Não é porque você não viu o mar abrir daqui para lá que não abriu. Abriu, calma, é de lá para cá. Mas quando você passar, você vai chegar do outro lado e vai cantar que nem Miriam: o Senhor é a minha força. Aleluia. Te coloca de pé nessa noite. Passa aqui na frente, por gentileza. Pode encerrar a live.